Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, aqui pela sua TV Nova. É um prazer poder entrar na sua casa e compartilhar temas, às vezes até controversos, mas sempre interessantes, onde a gente pode aprender sempre um pouquinho mais. Veja só, de repente uma pessoa que tinha poder achou que o melhor para a sua vida era poder fazer com que os seus comandados, os seus súditos, baixassem a cabeça toda vez que um decreto saísse. E assim ele governava. No seu governo ele dizia que os dominados tinham que obedecê-lo e que deveriam mais lhe prestar subordinação. Dessa forma, poderia caminhar com ele 2,5 km, carregando algo que fosse pesado aos seus soldados. Um dia um homem apareceu por essa terra longínqua e resolveu fazer diferente. Ele disse que quem era para servir era quem estava liderando, quem era para cuidar é quem pensava que mandava. E por fim, ele termina dizendo: ame aqueles que estão lhe maltratando, aquele que vos perseguem, aqueles que não têm nenhum sentido absoluto em olhar para você e declará-lo como amigo. Pessoas ficaram espantadas com esse homem e com a revolução que ele fez. E um dia, em meio a um grande culto em que as pessoas adentravam o templo, tentaram fazer negócio naquele lugar. E ele, de forma radical, expulsou a todos que vendiam ali. Mais ainda, alguém achou que ele ia trazer paz e amor. Ele disse: não, eu não vim trazer paz nem amor, eu vim trazer espada. Onde tiverem 2 ou 3 dentro de uma casa, pai contra filho, filho contra pai. Eu vim para trazer a verdade e a justiça, que é isso que precisa em nosso mundo. Verdade e justiça, para galgarmos alguns degraus. Nós falamos sobre Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar de um tema muito especial, porque a gente vai falar sobre a economia brasileira, estagnada, decadente, em evolução. Como está se comportando o agora presidente Michel Temer? O que a gente pode esperar dele? Para isso, nós temos 2 consultores aqui ao meu lado, Eugênio Sales Queiroz, que é escritor, amigo, palestrante, coach e também consultor empresarial do jornal Vanguarda, Carlos Daniel. Bom dia, Eugênio. Seja bem-vindo de novo, né? Pois é, mais uma vez. Obrigado aí pelo convite. Estamos sempre à disposição aí para trocar umas ideias. Né? Carlos, bom dia também, bem-vindo de novo, né? Os 2 já estiveram aqui comigo, é um prazer recebê-los. Bom dia a todos, bom dia, Rosimael, um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos tocar fogo nisso, não? Bora lá. Então a gente vai ver um vídeo aí, como é que a gente pode analisar os indicadores da nossa economia, tá certo, tá errado? Vamos tentar descobrir como foi. No segundo trimestre deste ano, a economia brasileira continuou em queda. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Produto Interno Bruto brasileiro recuou 0,6% em relação ao trimestre anterior. É o 6º trimestre seguido de queda. Em valores correntes, o PIB chegou a 1,5 trilhão. Entre os outros setores cujos desempenhos entram no cálculo do PIB, a agropecuária registrou a maior queda, de 2%, seguida pelos serviços que recuaram 0,8%. Apenas a indústria, que vinha apresentando resultados seguidamente negativos, teve uma leve alta de 0,3%. Do primeiro para o segundo trimestre, os investimentos voltaram a crescer depois de 10 quedas seguidas. A formação bruta de capital fixo, como a taxa de investimentos, também é conhecida, cresceu 0,4%. Por outro lado, o consumo das famílias, que durante anos colaborou com o crescimento da economia, recuou pelo 6º trimestre seguido. De abril a junho, a baixa foi de 0,7%. Os gastos do governo também diminuíram. A retração foi de 0,5% frente ao primeiro trimestre deste ano. Se compararmos os números do segundo trimestre com os do mesmo período de 2015, os resultados são bem mais negativos. Nessa base de comparação, o PIB caiu 3,8%. As previsões pessimistas divulgadas já indicavam que o resultado seria negativo
E segundo os economistas do mercado financeiro, para fechar 2016, as previsões é que o nível de atividade feche em queda. O que faremos nós? Bem, tem coisas boas que a gente viu aí, coisas ruins. Vocês são consultores, analistas, então a gente começa logo a falar o seguinte. A primeira coisa boa é que o PIB está negativo em 3,8, se esperava que chegasse a 4,2 até dezembro, eu acho que a gente não chega lá, vai ficar abaixo do que é esperado, que foi deixado já de herança do outro governo. Nós estamos vivendo já o terceiro trimestre do ano, aliás, o terceiro trimestre do ano, realmente. Estamos no fim, né? No terceiro mês do terceiro trimestre, setembro. E a gente vê que há uma recuperação da economia, o dólar desacelerou, caiu, mas a gente tem um problema ainda muito, mas muito sério, que é a inflação, que continua presente. E a gente viu que a gente precisa chegar pelo menos perto de zero no PIB. A previsão talvez seja lá para o final de 2017, a gente começar a ver a luz do fim do túnel. E até lá a gente faz o quê? Vocês concordam primeiro com o que eu estou dizendo? Ou qual é a opinião de vocês? E depois, o que é que a gente vai fazer até lá, Eugênio e Carlos? Completamente. Eu achei a inflação, eu assemelho a inflação a uma pessoa que está com febre. Não adianta você ter uma pessoa com febre e não prevenir o que foi que aconteceu com essa febre. Então você vai partir para a medicação, que é o que o governo atual começa a fazer. Principalmente o ministro Henrique Meirelles, ele disse, as medidas são duras, é como se vai tomar uma injeção, talvez uma atrás da outra, principalmente quem é criança que tem medo de injeção, sente muito isso na pele, dói, então a gente vai sentir essa dor, vai ter que tomar antibiótico. É bezetacil. Bezetacil. Dói, mas resolve, exatamente. Que eu vou até botar aqui, abrir um parênteses para dizer que na matéria diz que o governo caiu também os gastos do governo, isso é um bom caminho. Com certeza, que é a primeira coisa que precisava ter feito, então foi feito isso. Então todo mundo vai ter que cortar um pouquinho e sentir na pele. Então isso já está sendo, essas providências tem que tomar. Eu estou falando a minha parte, você, todas as famílias precisam, todo mundo recuou, estava assustado. Então quando a seta estava para baixo, não tinha muita esperança do que se fazer. A seta agora, ela deu uma subidinha. Essa tendência que vai demorar, e é lentamente, porque se ela fizesse assim, aí é que a inflação ia pipocar e estourar e não tinha mais controle. Então, se ela já fez assim, significa o seguinte, se reestrutura tudo, vê o que se pode fazer, continua tomando um antibiótico que é amargo, dolorido, mas para que tenha uma sustentabilidade. Caso contrário, você vai fazer uma previsão errada. Então, o PIB é a base de tudo. E a gente precisa de quê? Entender isso no melhor sentido possível e continuar tomando essas medidas, não só esperar pelo governo, mas cada um fazendo sua parte. Principalmente você que é empresário. Você não pode cortar tudo. O empresário cortou mídia, cortou consultoria, cortou psicólogo, cortou RH e ficou sem entender o que é, porque está tudo caindo. Porque você cortou investimento. Você corta investimento, sua empresa não cresce. É preciso tomar medidas, mas claro, com uma visão de médio a longo prazo. Você não pode tomar uma medida drástica no momento e querer um resultado imediato. Não é assim, não é uma injeção que cura uma febre muito alta, né? Isso é dose homeopática, né? Tem que ser dose homeopática. Tem aquela história que diz que preciso de um comprimido para dor de cabeça. Um comprimido passa. Então eu estou com muita dor de cabeça, eu vou tomar 20. 20 mata. Mata, exatamente. Então, em vez de curar, remédio pode matar também, né? Isso, Carlos? Pode matar, concordo com você. Essa questão da economia, a gente vai ter uma boa, já está iniciando uma boa perspectiva para 2017, como o Eugênio mesmo colocou, essa questão de você cortar em excesso, né? Você cortou o que não deveria ser cortado. Então, qual o grande problema hoje para que o Brasil ele volte a crescer? Está precisando trabalhar desenvolvimento humano. Então, como é que eu vou poder crescer, voltar a colocar as empresas nos eixos se eu não estou qualificando a minha equipe? Esse é um dos pontos. Com relação ao PIB em si, apesar dele estar recuando, mas desde 2014 nós já passamos de 5 trilhões ao nosso PIB. De 2014 para 2015 teve uma redução similar, 3,5%, e a gente continua acima de 5 trilhões. Então, o que está acontecendo mais hoje é mais uma incerteza e uma insegurança em relação ao mercado. Passado agora essa questão da sessão do impeachment, então a gente agora já tem um novo presidente em exercício e os empresários estão começando a enxergar isso de uma forma mais positiva.
E então essa positividade, esse ânimo do mercado vai fazer com que eles comecem a reinvestir nos seus negócios. O dólar cai mais? O dólar tem uma tendência de continuar caindo. E não pode cair muito, porque se cair muito também pode ter uma tragédia. Pode ter vai uma ter tragédia, que sim. oscilar Prejudica até. as exportações. É verdade. É como se você cortar um antibiótico de vez. Você está tomando uma dose de 20 e passar para tomar uma de 5 sem uma orientação médica. Então o dólar ele tem que ser estável ali, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, até a economia se estabilizar mais. Tem essa tendência de queda, mas observa até na saída da presidente Dilma e a entrada do Michel Temer, teve uma redução, mas foi de apenas 1,25, se eu não estiver enganado, no dia. Então isso está mostrando que vai ter uma tendência de continuar baixando, mas não vai ser também em larga escala. E outra coisa que ele em si já começou a procurar trazer investimento. Então já foi correr atrás da China, Estados Unidos. Então essa busca do investidor internacional vai voltar aos poucos para o Brasil. E tudo isso começa a fazer a engrenagem funcionar novamente. O momento é de arrumação. E aí cabe a gente seguir aquela velha receita da nossa família e dizer assim, olha, não gaste tudo que tem, economize para nos momentos de aperto você ter com que passar. A crise é cíclica, a gente está saindo de uma, vai começar a sair agora de uma, mas vai passar um período de bonança, de crescimento e em seguida a gente vai ter outra novamente. Quem primeiro ensinou isso foi José do Egito, lá com o faraó, né? Isso. Vamos guardar nos celeiros quando há fartura, Pois porque é. vem 7 anos de fome. Quando chegar os 7 anos de fome, eu tenho que ter os meus celeiros fartos. Isso Quando mesmo. aconteceu, o Egito dominou sobre toda a terra. E aí justamente foi o problema do brasileiro, não estava preparado para uma crise econômica, porque a gente se acomodou no sentido de, bom, eu estou tendo renda, então tá tudo bem. Na verdade, eu diria que o brasileiro não teve tempo de ter renda. Quando ele começou a sentir o gostinho do que era viajar, gastar, passear, ir para a praia. Eu só olhava para o Facebook, me dava inveja, era todo mundo, estou na praia, estou em tal lugar, viajei para o sul, estou no sudeste, e eu ficava morrendo de inveja. Eu quero aqui externar, eu sei que ele não vai me ver aqui nessa terra, mas hoje seria o aniversário do meu pai. Dia 9 de setembro. E pai, você me ensinou de tudo que eu aprendi em minha vida. E eu sou muito grato pelo filho que eu fui e pelo pai que eu tive. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar porque nós estamos batendo recorde, olha a palavra, recorde de desemprego. E a gente vai saber por que isso está acontecendo. A gente volta já já.